Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. Eu sou o Dr. Maurício Calderon e no vídeo de hoje iremos falar sobre uma doença muito grave congênita chamada hérnia diafragmática. Vocês já ouviram falar nela? Não? Então, bora para a explicação depois da vinheta. Roda! Bem pessoal, antes de mais nada eu queria agradecer você que está vendo esse vídeo aqui no canal. Aproveita, aperta aqui no like, já deixa. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, aperta o sininho para você ficar sabendo das notificações dos novos vídeos. Combinado? Então agora vamos para a explicação. A hérnia diafragmática congênita é uma doença de uma malformação do diafragma que ocorre nas crianças, nos recém-nascidos. Ela é de origem embriológica, ou seja, é durante o período de formação do embrião da criança que acaba tendo esse tipo de problema. É uma doença muito grave, muito séria. Óbvio que existem seus escalonamentos. Tem desde pacientes que vão muito graves até outros pacientes que não são tão graves assim. Qual que é o principal motivo? Durante a formação embriológica que ocorre do diafragma, que é a musculatura que separa o tórax do abdômen, uma malformação na qual um furo, digamos assim, fica sem o preenchimento da musculatura. Então, no desenvolver e no crescimento da criança, parte do tórax acaba sendo ocupado por segmentos do intestino, segmentos de quantidade variável do intestino, para dentro do tórax, que acaba comprimindo o pulmão em desenvolvimento. Essa compressão do pulmão leva a uma situação tardiamente chamada de hipertensão arterial pulmonar, que aí vão decorrer diversos problemas, principalmente respiratórios, que vão complicar o tratamento dessa criança numa possível situação futura, ou seja, depois que ela nasceu, e uma situação também do pós-operatório. Também existem graus variáveis de hipertensão pulmonar, desde também situações que são extremamente graves até as situações que são menos graves. Com esse pulmão comprimido, também você acaba não tendo uma expansibilidade adequada. Então a oxigenação decorrente desse pulmão acometido fica muito comprometida, não só o seu desenvolvimento. Existem alguns tratamentos que podem ser utilizados, desde cirurgias fetais, que fiquem sabendo, não é isento de risco, ao contrário, né? São cirurgias que acabam tendo até algum risco, que envolvem de colocar um plug ou um tampão dentro da traqueia do feto em desenvolvimento, para ver se o líquido formado ali consegue fazer com que comprima e jogue os intestinos para baixo, pelo furo, e o pulmão desenvolva. Essa é a ideia básica desse tipo de tratamento. Repito, não é um tratamento simples, é um tratamento muito complexo de ser feito por medicina fetal também. A parte cirúrgica que nós, cirurgiões pediátricos, acabamos utilizando para o tratamento depois da hérnia diafragmática congênita é justamente a sua correção. Existe um período que a gente tem que aguardar justamente para ver toda essa parte da hipertensão pulmonar, que acaba sendo tratada, se o paciente consegue ser estabilizado a partir da oxigenação dele, que a gente chama de período de lua de mel, que é um período que o paciente está relativamente bem, logo depois que nasce, e que depois pode acontecer dele ter uma piora importante. Lembrando, é uma doença muito grave, pessoal. Bom, passando essa parte da lua de mel, o paciente a gente consegue estabilizar, juntamente com os nossos colegas das UTIs neonatal, a gente encaminha para a parte do procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico consiste em uma abertura geralmente na transição do tórax para o abdômen, embaixo da região das costelas, da área acometida. Na maioria das vezes é do lado esquerdo. A gente retira todos os segmentos intestinais de dentro do tórax, puxando com cuidado as alças para dentro do abdômen, e a gente verifica a formação do diafragma. Óbvio que existem graus variados também de formação do diafragma. Quanto mais bem formado é o diafragma, teoricamente mais fácil é a cirurgia, pois a correção que implica de levar o diafragma da parede geralmente anterior para posterior do tórax para fechar o orifício, se você tem bastante músculo, fica mais fácil de você levar. Existem algumas situações que o músculo é mal formado,
E aí muitas vezes acaba sendo necessário algumas telas, umas próteses que a gente utiliza para conseguir fechar esse espaço. Óbvio que depois da cirurgia também existe aquele período transicional que o paciente ainda fica um pouco grave e a gente tem que observar como é que ele vai evoluindo. E, graças a Deus, aqueles pacientes que acabam saindo bem, acabam tendo uma vida relativamente normal. Eu atendo até alguns pacientes, né, no consultório, que já tratei pequenininho de hérnia diafragmática congênita, hoje já estão maiores e a gente vê, né, dá uma satisfação muito grande ver eles crescendo, se desenvolvendo e participando da vida em comunidade, com a família. É uma coisa muito bacana, né? Ver como é que eles vão indo para a escola, fazem natação, fazem um monte de esportes e têm uma vida super saudável. Nem todos são assim, infelizmente. Tem alguns que realmente não acabam tendo boa evolução e muitas vezes não conseguem nem chegar ao período da gente conseguir fazer a correção cirúrgica, né? Evoluindo muitas vezes para o óbito antes da gente conseguir ocorrer. E conseguir, aliás, de fazer a cirurgia, né? A correção cirúrgica. Que é muito triste, né, se a gente for pensar nisso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa doença, que é a hérnia diafragmática congênita. Se vocês ainda têm algumas dúvidas e quiserem deixar aqui embaixo já nos comentários, né, eu vou respondendo para vocês, ou me mande uma mensagem por direct mesmo, que aí a gente pode explicar um pouquinho mais, e até mesmo se for o caso a gente faz um outro vídeo para explicar algumas características mais peculiares dessa doença. Combinado? Então tá bom. Mais uma vez, não esqueça, deixa o like aqui embaixo, que ajuda muito o canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.